Querido, a paz do Senhor Jesus. Essas fotos que vocês estão vendo são a foto da última pregação, que o banner da foto desse vídeo, que foi a pregação pregada. Então aí deve estar algumas fotos e fica com essas fotos e vamos pro vídeo, que Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar um pouco da parte do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. E a Bíblia vai dizer aqui, queridos, vai falar sobre um homem que eu me comparo que esse homem procurou ajuda em muita gente e não conseguiu ajuda. Eu vou ler o contexto para vocês. A Bíblia diz: e acontecendo que quando estava uma daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, e vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode-me, limpa-me. E ele, estendendo a mão, e tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que ninguém disse-lhe, mas disse-lhe: vai e mostra ao sacerdote, oferecendo pela sua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se programava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava e para o deserto e ali orava. A Bíblia vai contar o contexto que Jesus passava naquela cidade, queridos. E quando Jesus passava, eu me comparo que ali havia um homem que há muito tempo estava com uma doença. Mas ao ponto que eu quero chegar, queridos, esse homem, eu me comparo, me coloco no lugar dele, que ele procurou às vezes uma ajuda de algum amigo, ou ajuda de algum familiar, e que não pôde ajudar ele. Mas a Bíblia diz assim, querido, que quando Jesus ia passando ali, eu não sei como ele estava, ou a Bíblia não conta se ele estava sentado no lugar, se ele estava deitado, mas a Bíblia diz que Jesus chega até ele, querido. E Jesus, eu me comparo que ele faz uma pergunta para Jesus e eles começam a conversar. Mas a Bíblia vai falar que diz que ele fala assim: Jesus, eu acho que Jesus chega para ele e fala assim: o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça para você? Então ele diz assim: Jesus, que pode me limpa-me. Então ele queria ter uma cura, uma vida renovada, uma vida transformada, porque a Bíblia diz, querido, que ele havia uma doença há muito tempo. Mas, querido, ao mesmo tempo que ele tinha uma doença há muito tempo, na visão de humano era um contexto normal, a doença que não tinha cura. Mas eu tenho certeza que na visão espirituais, querido, ali era um mal que estava dentro daquele homem. Sabe por quê? Porque eu me aprofundo mais na palavra, porque a Bíblia diz assim: e quando Jesus se aproxima diante dele, a lepra totalmente desaparece. Ai, eu vou falar, querido, às vezes você olha para a tua vida e não fala: olha, minha vida não tem mais consolo, a minha vida não tem mais poluição, minha vida não tem mais consolução, minha vida está passando por um problema difícil. Mas eu digo algo para você: a Bíblia diz que nesse homem, quando Jesus chega à direção daquele homem, a lepra desaparece. Olha Jesus dizendo: quando Jesus entra na tua vida, querido, não é enfermidade que possa aguentar, não é luta que possa aguentar, não é o deserto que possa aguentar. Eu vou dizer mais longe, você não me entendeu? Quando Jesus entra no contexto da tua casa, na tua família, no teu caminho, no teu barco, no teu ministério, querido, não é enfermidade que possa aguentar. Sabe por quê, querido? Porque eu me comparo no contexto da Bíblia. A Bíblia vai dizer que totalmente a lepra desaparece. Mas a gente meditando um pouco na palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que Moisés determinou para ele: quando Jesus curar a tua vida, quando a doença sair da tua vida, é que você pega como isso um testemunho para a tua vida, mas para contar o contexto que Deus fez na tua vida, na tua história, no teu caminhar, para ajudar o próximo que estão ajudando na fé. Ou seja, a Bíblia diz, Moisés fala para aquele homem: quando Jesus te curar, faz isso como um testemunho da tua vida, que Jesus curou a tua vida, que Jesus libertou a tua vida. Porque
Moisés ele fala para aquele homem compartilhar o testemunho que Deus fez na vida dele. Mas a Bíblia diz também, querido, que um monte de gente, porque Jesus andava em multidões, é a mesma coisa que chegar um famoso na cidade e a multidão apertava, assim era Jesus. E o povo apertava Jesus, mas ele é diferente. Jesus curava, Jesus libertava a pessoa. Então a multidão apertou a esse povo, e o povo começou a ouvir, começou a ver o milagre que Deus estava fazendo na vida desse homem, querido. E a Bíblia diz também que ele orava, então ele já sabia e conhecia Jesus. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, eu queria que você meditasse também. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante. E eu me comparo, querido, que quando Jesus se aproxima daquele homem, não é enfermidade que fica, eu vou dizer mais longe, não é problema difícil que fica, né? Quando Jesus chega para mudar a constância da tua vida, quando Jesus chega para libertar o cativeiro que está amarrado, quando Jesus chega para libertar aquela cura, e não é cura que, eu vou dizer mais longe, não é enfermidade que possa aguentar. Quando Jesus chega para libertar aquilo que está desandado, Jesus chega para colocar no lugar, quando Jesus chega para libertar aquilo que você pensa não tem mais solução, aí tem solução, porque Jesus chegou. Fica com essa mensagem, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom, querido? Fica na paz, Deus abençoe.